seja toda honra, toda glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por uma manhã tão gloriosa como essa, de poder nos reunirmos para não somente aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Nós temos aprendido através da palavra. Há um tempo atrás eu falei sobre isso, né? Eu fiz uma anotação aqui e dizendo da seguinte forma: 3 coisas para aplicarmos em todos os campos da nossa vida. O profeta diz: primeiro, desejar; segundo, determinar; e terceiro, persistir. Essas 3 coisas em todos os campos da vida: desejar, determinar, persistir. Para a sua cura, você tem que desejar, você tem que determinar e persistir. Para a sua libertação, você tem que desejar ser liberto, determinar isso e persistir. Para o teu trabalho, você tem que desejar, você tem que determinar e persistir. Tudo se aplica isso na nossa vida, tudo. Tanto no material quanto no espiritual. 3 coisas: desejar, determinar e persistir. Porque às vezes a pessoa não alcança os objetivos porque falta uma dessas 3 coisas. 3 pilares. Você desejou, você determinou, mas você não persistiu. Abraão desejou ter um filho com sua esposa. Quando Deus veio e disse que ele teria, então aquilo foi uma determinação para ele, e ele teve que persistir. Se ele tivesse desfalecido no meio do caminho, Deus não teria cumprido a profecia na vida dele. Então não haveria ter adiantado ele ter desejado nem ter determinado, porque não tinha cumprido. Então a vitória completa tem que estar estabelecida nesses 3 fundamentos: desejar, determinar e persistir. Quando nós olhamos para a palavra hoje e olhamos na sua totalidade, nós olhamos nela e dizemos: Senhor, eu não quero ficar fora do seu programa, eu desejo estar dentro do seu programa. E ali você parte do princípio de você determinar. Para você estar dentro do programa divino, você tem que ver como Deus estaria atuando nesse tempo. E quando você enxerga como Deus está atuando nesse tempo, então você tem que persistir. Porque muitos ficam no meio do caminho, como ficaram no meio do caminho. Então a persistência é o ápice da conclusão de toda coisa. A persistência é o ápice da conclusão de todo o plano. Que vai lhe adiantar você ter descoberto que Deus enviou um profeta. Que vai adiantar você ter descoberto que Deus tirou, através dessa mensagem profética, tirou você de todo jugo religioso. Se você não persistir aí. Persistir é vencer a si mesmo. Persistir é lutar cada dia. Lutar pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. A maior luta, o profeta diz: a maior batalha jamais pelejada acontece na onde? Aconteceu e acontece na onde? Na mente do ser humano. Então é uma batalha constante. Será que isso é verdade? Será que essa revelação está condizendo o que eu realmente estou crendo? Olha para o que ela está produzindo na sua vida. Olha para a revelação, o que ela está produzindo na sua vida. Porque quando Deus dá uma revelação, um vinho novo, Ele lhes traz estímulo. Então, se você não tem estímulo, então não é um vinho novo. Sem estímulo não é um vinho novo. Aí você pode pegar e jogar um vinho novo
dentro de um odre velho. O que vai acontecer? Ele vai estourar, ele não vai reter a revelação. Tantos exemplos, irmãos, que nos ajudam a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Porque o couro está tão seco. O couro do odre, que antigamente eles pegavam o couro do animal, costurava e fazia desse couro um odre onde eles armazenavam água, qualquer coisa. Qualquer líquido eles armazenavam dentro daquele odre. E aí o profeta vem e diz assim, que aí eles pegavam aquele odre quando ele ficava muito ressecado. Ele perdia o óleo do couro, então ele ressecava. Você não podia jogar um vinho novo aí, porque o vinho novo ele fermenta, ele expande. E aí o que se ele expandisse dentro de um odre velho, que estava um couro ressecado, ele racha, né? Esse exemplo a gente tomamos nos nossos sapatos mesmo. Você deixa um sapato teu todo o tempo tomando sol, o que vai acontecer com ele? Ele vai rachar, porque ele vai secar. Ele vai rachar. Hoje o pessoal usa esses bancos de couro de carro. Eles usam, tá passando o óleo nesse banco. Tem que estar passando o óleo nesse banco para ele não rachar, porque a temperatura que o carro tem, fica dentro, fica parado, pega a temperatura, esquenta, ele vai secando aquele couro. Se você não hidratar aquele couro, ele racha. O natural fica no espiritual. Como deixar de ser um odre velho? Através da hidratação do óleo da unção, o óleo do Espírito Santo, aonde ele vem, desce e mostra para você tudo aquilo que você precisa obter, entender. E quando você entende isso, você só fala glória a Deus, aleluia, amém. Tem base na palavra? Amém. E aqui, na escola dominical, a gente conversa de coração para coração. E hoje eu comecei diferente, vocês já viram que eu comecei diferente a escola? Nós podemos falar de coração para coração. O que nós aprendemos dentro dessa mensagem aqui, semana passada, irmãos, que hoje é o primeiro dia da semana, né? O que nós aprendemos nessa mensagem semana passada? Que nós nunca vamos obter na revelação correta carne e sangue. Aparentemente parece uma coisa tão simples, que você pode dizer assim, mas eu não percebi isso, mas o profeta disse. E o escritor escreveu aqui, quando o profeta disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque carne e sangue. Aí o profeta dá umas palmadinhas na Bíblia. Carne e sangue não te revelou isso. Se você obtivesse toda a revelação através da Bíblia, você não precisaria de profeta. Se você obtivesse toda a revelação através da Bíblia, as denominações teriam a revelação. É como eu vi um pastor falando ontem, nosso grupo de estudo: batismo em nome de água no Senhor Jesus Cristo não é revelação alguma. Está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Por que eles não se submetem? Não é porque não querem. Mas se está escrito aqui na Bíblia, não é uma revelação. Vocês estão me entendendo, irmãos? A revelação é quando vem e nos mostra algo, tomando a Bíblia, casando com a revelação hoje. O Espírito Santo vem e fala a mesma língua. O Espírito Santo não vai falar algo diferente, mas o Espírito Santo, como o profeta disse ontem, ele vai magnificar. Deus não muda, mas ele magnifica aquilo que ele disse lá atrás. Ele não rediz hoje, mas ele magnifica. Então ele te dá uma instrução melhor, para que você possa entender melhor aquilo que ele disse lá atrás. Ele magnifica isso. Então, quando você obtém, deseja fazer parte do programa divino,
Você determina, é determinado através da palavra, da presciência de Deus. Você consegue enxergar a coisa. Aí você tem que persistir. Se você não persistir, você nunca vai alcançar a totalidade, o ápice da revelação. Então nós estamos entrando em caminhos, irmãos, hoje, que você vai precisar de muita unção para entender isso. Você vai precisar ser maleável para entender isso. Um couro velho, ressecado, ele não dobra, ele não é maleável. Se você dobrar ele, ele racha, ele está seco, ele quebra. Você vai precisar ser maleável, não com tonterias, irmãos. Nós não estamos aqui com tonterias, mas muitas coisas, até mesmo através da própria mensagem, que você lê e você não entende, e você pensa que o outro, porque o outro entendeu, que isso é uma tonteria. Está cheio disso. Cheio disso, de pessoas por não compreender o programa, e todo tempo ainda a gente fala, olha, a revelação é individual, a revelação é individual, a revelação não é grupo, Deus não está trabalhando com grupo, a revelação é você e Deus. E ele diz que vai ter tempo que você vai ter que ficar sozinho. Se você quiser ficar de trás da palavra, você vai ter que ficar sozinho. Se eu estou dizendo alguma coisa mentirosa, vocês têm todo o direito de dizer, pai, o profeta não disse isso. Mas vocês têm lido a mensagem como eu. Vai ter tempo que você vai ter que ficar sozinho pela revelação da palavra. Mas nunca deixe que um sentimento de covardia tome controle de você. Nunca deixe que um sentimento de covardia, porque a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Se Deus revelou para você algo, fique com aquilo que Deus revelou. Está escrito na palavra? Amém. Ontem nós falamos sobre humanizar as coisas. Tem pessoas que têm humanizado tanto o profeta. O profeta foi humano, sem dúvida alguma. Veio através do nascimento virginal, nasceu baixo o pecado, porque veio por intermédio do sexo. Ele nunca foi e nunca será Jesus. Jesus veio a este mundo manifestado sem sexo, mas ele passou pelo nascimento virginal para que assim ele pudesse derramar o seu próprio sangue por cada um de nós. Senão ele não poderia derramar o seu sangue. Se ele tivesse vindo por via do sexo, ele não poderia derramar o seu sangue. Isso é nítido, isso não tem dúvida alguma quanto a isso. Agora, você humanizar o que esteve manifestado naquele véu de carne chamado William Marion Branham, você coloca como um homem simples, comum, normal, você deixa de enxergar o sobrenatural que se manifestou naquele ministério, porque Deus escolheu aquele corpo para ele se manifestar. Deus escolheu um corpo de carne. Não é para que nós adoremos o William Branham, não. Quando ele sentiu aquele sentimento de parar, porque as pessoas estavam saindo dizendo que o William Branham era Cristo, dizendo que o William Branham era Cristo, e aquilo trouxe um sentimento nele de parar. Eu não posso suportar isso, porque o que eu vim aqui é para refletir a Cristo. Então o que estava refletindo através daquele véu de carne era Cristo, e não só Cristo, como nós falamos ontem. E eu li a revelação de Jesus Cristo. O que manifestou naquele homem, naquele véu de carne? Moisés e Elias esteve naquele homem. Elias como ministério do tempo final, restaurando, né, o altar. Malaquias 4, 5 e 6, como também esteve o ministério de Moisés, porque ali foi manifestado.
e ministrou esses 3 ministérios ali na revelação de Jesus Cristo. Vocês estão vendo aos irmãos que nos acompanham há muitos anos atrás, antes de vir para a mensagem completa, isso não é novidade para nós, porque lá na era já foi nos ensinado isso. Você está trazendo coisa de lá para cá? Não, nós estamos lendo o que está na mensagem do profeta. E eu li ontem aqui 41, 42, parágrafo, a revelação de Jesus Cristo. Uma mulher levantou e falou em línguas, e antes dela falar alguma coisa, veio a interpretação. Ele disse: dentro de 3 meses o Espírito de Moisés e Eli estaria ministrando aqui nesse tabernáculo. E o que o profeta encerrou? Ele disse: assim aconteceu perfeitamente. Mas eu não entendo isso. Bom, Deus não chamou nós para entender. Eu creio. Se o profeta disse que assim aconteceu, eu creio. Estou aqui para me entender isso. Mas como que se deu? Eu não sei, eu não estava lá presente. Eu não tenho aqui relatos, não temos aqui registrado o que foi que falou. Quizás tem aí, mas ainda não chegou a tradução para nós. Estão escondendo isso. Não sei dizer. Tampouco estou levantando falso a alguém. Mas Deus nos deu ali a revelação de Jesus Cristo. E ali o profeta falou, através da sua boca, contando que a mulher tinha recebido o dom de língua, e falou em dom de língua, e antes dela falar, veio a interpretação, e disse: assim diz o Senhor, que dentro de 3 meses o ministério de Moisés e Elias e Cristo estaria ministrando naquele tabernáculo. E ele dizia: assim sucedeu perfeitamente. Então esse foi para Moisés e Elias. Para Israel, não. Que Moisés e Elias e Israel não tem nada a ver com gentil. Moisés e Elias e Israel não tem nada a ver com gentios. Amém? Agora, quando nós olhamos ontem no estudo da palavra, eu quero que vocês meditem numa coisa. No momento que apareceu Moisés e Elias e Jesus, era na onde? No Monte da Transfiguração, adotando Jesus. E uma nuvem do céu disse: este é meu filho amado, em quem me compraz habitar, escutai-o. Em quem me compraz habitar. Cristo, o mistério de Deus revelado, um dos 3 mistérios tríplices. O que é? Deus se manifestar dentro de cada um de nós. Mas a primeira vez que aconteceu isto, ali, Lucas 17:30, se deu num corpo chamado William Marion Branham. Primeira vez. Sem segredos. Nós vimos aqui o profeta dizendo assim: ele não revelou tudo através dos profetas. Mesmo ele tomando aqui, eu falei que eu ia pegar o parágrafo, né, que nós lemos sobre isso aqui. E eu esqueci de preparar agora, lembrei agora de novo. Se você... é onde ele disse que ele não revelou todos os segredos. Não foi revelado todos os segredos. Aos profetas durante as eras. Para mim encontrar aqui, irmãos, eu não sei se eu não lembro se eu... aqui, ó, no 203. Todavia nunca, 203, todas as coisas o tipificara, exatamente em tipo. Contudo, o mistério estava escondido. Estou lendo a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, 203. Nós lemos isso aqui no estudo dessa mensagem. Todas estas coisas o tipificavam exatamente em tipo. Contudo, o mistério estava escondido.
Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles somente sabiam que eles eram guiados pelo Espírito para fazerem algo. Agora, retendo isso nos últimos dias, para a grande revelação, porém, expressando isso, expressou a si mesmo em Moisés, e Davi, e José, e Elias, e assim por diante até o fim. Nós poderíamos tomar cada um desses profetas e expor suas vidas e mostrar que expressaram a Jesus Cristo perfeitamente, exatamente. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Então, há uma diferença deste ministério do tempo do fim para os outros, irmãos. Não há uma diferença? Então, nunca queira você comparar o ministério profético desse tempo com Moisés. Deus fez grandes coisas com Moisés? Fez. Deus fez grandes coisas com Elias? Fez. Mas nesse ministério Deus faz coisas maiores. Por quê? Porque a totalidade do segredo de Deus estaria sendo revelado. Amém? É isso que eu estou vendo quando eu leio isso aqui. Não é interpretação minha. Eu não estou lendo e interpretando para vocês. Está escrito isso aqui. Então veja só. Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente, esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu, esperando que ele seja inteiramente compreendido. Veja, antes que ele pudesse expressá-lo, se ele dissesse a coisa toda. Então o segredo seria expressado na sua totalidade. Aí a pessoa diz, mas não é possível Jesus Cristo se manifestar no homem. Não, Jesus Cristo esteve lá manifestado. Nós vemos Jesus em José, tipo figura e tal. Aí você começa a medir o ministério desse tempo final como aqueles lá atrás. É igual os lá atrás, irmãos? Eu pergunto, é igual os lá atrás? Não é. É totalmente diferente. Pelo que nós lemos aqui, ó. Cristo, o mistério de Deus revelado, 203. Eu vindo ontem no grupo de estudo, o pastor dizendo assim, eles humanizaram tanto o profeta, que qualquer outro homem vem e assume o lugar. Porque o profeta veio, cumpriu, foi embora, e agora? Agora tem que vir outro. Aí surgem os outros. Porque colocaram o profeta como eu e você. Nunca seremos igual ao profeta. Porque profetas, Deus escolhe desde o ventre da sua mãe, como diz Jeremias, e eles vêm com uma condição diferente da nossa. Consciente e subconsciente junto. Nós, para vermos alguma coisa, precisamos sonhar, dormir. O profeta não precisava dormir para ele entrar naquela dimensão do subconsciente. Ele estava no púlpito, ele estava vendo. E ver o corpo deitado na cama. E ele estava naquela outra dimensão. Então, irmãos, a escola é isso, né? A gente mergulha nessas coisas profundas para nós possamos entender. Às vezes eu tenho uma dificuldade no culto normal, onde tem muitos através da internet conectados, a gente abrir realmente, porque a gente não sabe como que as pessoas vão reagir. Irmão, se eu falasse para vocês tudo que eu creio, vocês iam falar assim, ficou doido agora. Por quê? A revelação é individual. Não terá um equiparamento de revelação, todos têm que entender e ver a mesma coisa. Não. Quanto mais você se entrega, mais você mergulha na palavra, mais Deus vai abrir para você. Agora, de antemão eu digo, não vejo outro profeta,
Não vejo outro homem tomando esse lugar de maneira nenhuma. Não creio nisso. Se eu cresce, eu não estaria aqui, lendo para vocês a mensagem do sétimo anjo. Vocês lembram que uma das afirmações que eu fiz esses dias atrás, eu disse, olha, a mensagem, o profeta veio no final da era de Laodiceia, final da era pentecostal, nos introduzindo a uma era da Pedra da Coroa, porque ele já disse, estamos na era da Pedra da Coroa. Aquele povo que estava escutando ele naquele dia, não entendeu o que ele estava falando. Não entendeu. Por isso que não estão entendendo. Foi lido ontem aqui. Ele diz assim: houve um momento do ministério do profeta que ele teve que correr. O que era correr? Ele tinha que pregar e pregar e pregar, porque o tempo estava se findando. Ele sabia que algo estava por acontecer. Ele disse que ele não estaria mais aqui. Tampouco ele morreria de velhice. Ele previu até mesmo a sua morte, a sua saída daqui. Então ele sabia que o tempo do ministério dele estaria aqui, terreno, estaria terminando. Então ele tinha que entregar aquilo que Deus entregou para ele. Tu imagina a responsabilidade. Aí eu venho aqui e faço essa observação. Você imagina aqueles que creem que o profeta tem que ressuscitar para revelar os selos. A responsabilidade que eles colocam nos ombros do profeta, dizendo que ele não cumpriu tudo que ele tinha que cumprir e que Deus foi um irresponsável de tirar o seu véu de carne, em que ele escolheu colocar ali, em que ele escolheu os entronizar, para poder abrir os selos, para poder revelar. Deus foi um irresponsável de tirar o véu de carne antes do tempo. Ou Deus não viu o carro vir bater no carro dele. O diabo deu uma rasteira em Deus. Não, antes dele pregar, eu vou arrancar esse véu de carne daí, porque é isso, para ele não revelar. E Deus ficou ali olhando, o diabo trabalhando. Não, tudo está no plano de Deus. Tudo foi cronometrado, tudo foi preparado. Hoje, se existe uma linha na internet que fala assim: se o William Branca fosse um homem de Deus, Deus nunca teria deixado ele morrer num acidente de carro. Tem linhas, não da querida mensagem, mas pessoas para falarem, levantarem falsos contra o profeta. Você vai encontrar isso. Homens bêbados atropelou um homem de Deus. Mas eles não sabem que quando o profeta estava lá dentro daquele carro, esvaindo-se em sangue, ele ainda ressuscitou a sua esposa. E conta-nos em relatos, acho que o livro Sobrenatural, que Billy Paul diz: papai, fala a palavra. Você sabe que se você falar a palavra, você vai ficar bem. Ele disse: não, Billy, o dom não é para mim. Você já imaginou? E aí onde vem a oração: seja feita a tua vontade. Se o profeta tinha esse entendimento que o dom não era para ele, diz: não, Deus nunca me deu o dom para mim. Mas Billy sabia. Billy foi um dos homens, vivo ainda hoje, que mais viu milagres acontecer. Pessoas sendo ressuscitadas e tudo. A unção era tão grande naquele homem, naquele véu de carne, que quando ele entrou no hospital, todos os enfermos foram curados. Mas você vai achar o incircunciso para falar: olha, ele é um homem de Deus que foi morto por um acidente causado por bêbados mexicanos. Nunca foi um homem de Deus. Você não precisa ir muito longe. Você vai encontrar crentes da própria mensagem dizendo da seguinte forma: vocês querem dizer que Jesus Cristo esteve naquele homem? Para, Jesus Cristo não tem que vir lá na nuvem. É diferente? Não, eu não vejo diferença nenhuma. Porque a incredulidade é um espírito.
Incredulidade é um espírito que se apodera das pessoas, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. É o mesmo espírito que esteve lá em Joséfo e diz assim: se esse Deus aí desse cristão fosse verdadeiro, onde pode um Deus cruzar as mãos e deixar as mães serem dilaceradas com seus bebês nas covas dos leões, nas arenas pelos leões, sendo queimados em estacas? Como pode um Deus desse? Não sabendo eles que era a unção do boi, sacrifício. Tinha que acontecer aquilo. Então as pessoas pensam que eles conseguem manipular Deus, ou conseguem colocar Deus na mesma nível deles, né? Na mesma mente finita. Nunca vamos conseguir colocar Deus numa mente finita, porque Ele é infinito. Finito somos nós. Nós nunca alcançaremos ver o que Deus tem visto. Então, irmãos, nunca entregando o seu segredo totalmente, esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como Ele prometeu, esperando que Ele seja inteiramente compreendido. Aí o profeta vem e diz: mas eu vejo que vocês não estão compreendendo. Do 396, estou seguro de que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não o veem. Está vendo? O profeta estava falando daquele dia. E para muitos hoje, porque mesmo desvendado, através da sua própria palavra, não conseguem ver, não conseguem entender. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos ficar de pé. Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. São Mateus 17. Versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me compraz. Escutai-o. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela noite de paz e descanso de proteção que tu nos concedeste, por essa oportunidade de poder levantarmos pela manhã, contemplarmos aquilo que tu fez para cada um de nós, ó Pai. Um dia tão lindo como esse, o sol na sua totalidade resplandecendo. Isso reflete o que está acontecendo no espiritual. A revelação resplandecendo sobre os teus filhos, porque o sol és tu, ó Pai. O seu Filho, através de Jesus Cristo, é o sol da justiça, a qual tem iluminado todos os nossos passos, nossos corações, nossas mentes, para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um de nós a porção do teu Espírito Santo e a revelação da tua palavra.
cure o enfermo e liberta o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos louvar ao Senhor com cântico. Aleluia. Pés descalços e ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, se não fosse desse jeito, qual forma pra encontrar ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar uma maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois sou
A dificuldade é tanta, irmão, e eu faço uma declaração, isso eu creio de todo o meu coração. Não creio em um evangelho hoje fora da mensagem. Não creio em um evangelho, o verdadeiro evangelho fora da mensagem. Porque quando eu falo isso, estou unindo o evangelho bíblico com o evangelho da mensagem. Porque se você ter apenas o evangelho bíblico, se você tomar um evangelho bíblico, você nunca vai conseguir alcançar. Porque você estará buscando a revelação pela carne e sangue. Choca essa declaração. Choca. Pode dizer, algum pode ouvir isso e vai dizer assim: o pastor agora está dizendo que tem que adorar homem, que não, que está desfazendo a Bíblia. Não estou desfazendo a Bíblia nenhuma. Apenas quando nós recebemos uma mensagem de profética, então ela nos mostra uma Bíblia revelada. Por isso que após os selos, a Bíblia se torna uma nova Bíblia para você. Antes dos selos, você abria uma Bíblia comum. Mas após os selos, ela se torna uma nova Bíblia para você. A revelação se torna uma nova revelação para nós. Por que a dificuldade das pessoas em falar sobre selos? Porque não podem falar daquilo que não têm, daquilo que não sabem. E aí a maior batalha, porque o diabo nunca vai querer que você descubra você dentro dos selos. Porque você sabia que cada um de nós estávamos dentro daqueles selos? Cada um de nós estávamos ali dentro. Somos o cumprimento. E Deus destinou o melhor lugar do cumprimento para nós, que é o último selo, o sétimo selo, onde conclui tudo. Todas as coisas são concluídas aí, no sétimo selo. Por isso nós podemos subir, como eu li ali, o lugar de adoração, o único lugar de adoração provido por Deus, 1965, eu li ontem. Subir a pedra da coroa. E quando o profeta disse ali, graça, graça, irmão Romero, ele não estava falando de dispensação da graça. Graça, graça como amém, glória a Deus, aleluia. A graça, a misericórdia estendida para nós, levando-nos ali acima. Como obteríamos isso? Se não fosse a graça. Como cantamos aqui, só pode ser a graça. Vocês estão me entendendo? A graça que nos eleva aqui em cima. Não está falando sobre uma dispensação. Que como dispensação nós sabemos que depois da graça vem lei, graça e reino. Mas quem te introduz você no reino? É a graça, favor imerecido. Por isso o profeta disse ontem, naquela citação, e às vezes o irmão Romeu perguntou, mas graça não é, não estamos na dispensação, graça não passou? Não, a graça que o profeta estava falando, ele não é dispensação da graça, falando graça como favor imerecido. Favor imerecido o quê? Porque você não fez nada para Deus elevar você aqui acima. Vocês estão me entendendo, irmão Romeu? Não, mas ali não está falando de trono. Ali tá, quando o profeta deu aquela graça, exclamação, você vai entender no contexto da leitura. Ele está falando, nós não estamos com ele, disse lá, Lutero teve lá nos pés, correto? Depois veio os wesleyanos com santificação. Depois vem os pentecostais. Aí ele veio os wesleyanos com as pernas, os pentecostais com os braços, correto? Está escrito ali, eu li, mandei, acho que eu mandei no grupo isso ontem não. Postei no grupo, né? O único lugar de adoração provido por Deus. Isso. E aí depois ele diz o quê? Nós estamos na pedra da coroa. Aqui no topo da pedra da coroa. Vamos ler lá. Aí ele dá aquela exclamação, graça, graça. Não está falando nada de trono de graça. Entendeu? Está me entendendo? Está falando favor imerecido. Deus nos elevou ali acima.
Se não fosse Deus através da sua graça, sei como você ia enxergar isso. Não seria por méritos nossos. (262) O único lugar de adoração provido por Deus, 28 de novembro de 65. Os luteranos sobre justificação, os pés, elevaram-se assim. Wesley sobre santificação, os pentecostais sobre os braços, as obras, os feitos, assim por diante, tiveram de ser calvinistas, ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas, mas agora chegamos à cabeça, a pedra de coroa, graça, graça, a pedra de coroa bradou. Favor imerecido. Quem é a pedra da coroa? Cristo. Amém? (412) ele diz assim, onde nos detivemos. Agora vocês podem ver a mensagem do tempo do fim, porque ela é rejeitada. Porque ela é rejeitada. Vocês podem? Tudo isso que nós falamos hoje, aqui pela manhã, vocês podem entender por que esta mensagem é tão rejeitada? Pelos híbridos, pelas denominações, e por até mesmo, entenda, irmãos, quando nós estávamos falando, quando falamos sobre Noé e Enoque, Noé recebia as instruções de Enoque. Noé, fátuas. Enoque, prudentes. O profeta diz: Enoque representa o sétimo depois de Adão. São os sétimos, os escolhidos da sétima era que sobe em algum lugar. Sobe, mensagem de arrebatamento. Enoque é o sétimo depois de Adão. E ele sobe. Noé permanece aqui ainda. Nós podemos olhar pela palavra hoje que há dois grupos da mensagem, dentro da mensagem. Não estou dizendo sobre divisões, estou dizendo no tocante à revelação. Existem dois grupos. Existe um grupo que subiu e outro grupo que permanece aqui embaixo ainda, crendo nas instruções de Enoque, crendo naquilo que Enoque disse. Vocês estão me entendendo? Recebendo as instruções de Enoque, mas não subiram. Estão aí e vão passar pela tribulação. Às vezes está fazendo declaração muito forte. Não é muito forte. É só você ler as mensagens, você vai entender isso. O porquê essa luta de não subir. Não querem subir, não querem aceitar. Então passam por cima da palavra, fingem que o profeta não disse. Então não, vamos continuar, nós estamos aqui, tá bom, e aí, bebê, e continua na era pentecostal. Não querem subir. Não vão subir. Enoque subiu, mas Noé ficou. Ah, estão perdidos esses? Não, não estão perdidos. Noé estava perdido? Noé estava perdido? Não. Por quê? Porque Deus fez um caminho de escape para eles, mas eles passaram aí. Não tem dúvida quanto a isso. Acredito que não haja dúvida, nenhuma mente quanto a isso. Quem é? Eu não estou determinando quem. Só estou dizendo que, pela revelação que temos lido na mensagem, a divisão está aí. Uns querem subir, outros não, outros rejeitam, não vamos subir. Então tá bom, fica aí, não tem problema. Vai ser alguma dificuldade para mim com ele? De maneira nenhuma. Porque Enoque e Noé se conversavam, se comunicavam. Então não vejo nenhuma diferença entre o verdadeiro eleito hoje se comunicar com aqueles que estão ali ainda parados. Quem sabe às vezes através da sua vida vai servir de testemunho para que eles possam subir antes da totalidade dos acontecimentos, antes da transformação,
antes da ressurreição. Porque se não subir antes, não tem promessa. Não tem transformação. Se não subir antes, a transformação só é para os que subiram. Só vai subir quem já subiu. Que declaração mais doida é essa, né? Só vai subir quem já subiu. Só vai subir materialmente aquele que já subiu espiritualmente. Porque o arrebatamento é uma revelação. Eu repito isso para que isso tenha que ficar gravado, cravado. Rapto é uma revelação. É algo que você receberá de Deus. Fará você subir acima. Então veja. Agora vocês podem ver agora a mensagem do tempo do fim. Porque ela é rejeitada, vocês podem. A congregação diz amém. Agora, nenhuma denominação, mas a revelação do seu ministério. Veja, nenhuma denominação. A revelação. Deus não é conhecido pela denominação. Ele é conhecido pela revelação. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo. O Cristo, Deus em seu corpo, Cristo. E Cristo em seu corpo, a noiva. Ó, que coisa. Deus manifestado em Cristo. Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Se você faz parte desta noiva, desta esposa, você pode ser enganado por um tempo, mas não todo o tempo. Você pode ficar aí enganado por um tempo, mas não todo o tempo. Porque saiu de ali, não tem como. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifesta. Eu espero que cada homem que ouve esta fita e cada mulher entenda isso. Está vendo? Ela é a segunda Eva, mas ela não está estraçalhando e estragando as suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Ela é a segunda Eva, mas ela não está estraçalhando e estragando as suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Ela permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Desejar, determinar e persistir. Ela permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Você pode ter todos os movimentos ecumênicos que você desejar, todas as afiliações. Eles vão provocar uma perseguição muito em breve e vão fechar todas as igrejas. Você veja isso. E as igrejas como estas, que não são denominações, eles a usarão como depósitos. Que não são denominações. Por quê? Que ele não vai usar as que não são denominações? Porque as que são denominações estarão casadas com a igreja mãe. Então haverá um amparo da lei. A grande meretriz. Será que os pastores da mensagem não conseguem enxergar isso? Porque tem tudo sistematizado. Tudo no sistema de igrejismo. A legislação americana é diferente da legislação brasileira. Entenda bem. A legislação brasileira é diferente da legislação americana. Denominação aqui não é a mesma coisa. Igreja nos Estados Unidos não é a mesma coisa que aqui.
Não, 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 não. Eles vão provocar uma perseguição muito em breve e vão fechar todas as igrejas. Veja você veja isso. E igrejas como esta, que não são denominações. Quando a gente fala de perseguição de igreja, você acha que vai fechar as denominações aí? Não, as denominações têm colocado políticos para defender a sua bancada evangélica. Agora, quem não está no meio disso, aí sim, não tem um amparo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não tem amparo. Então aí sim. Mas o profeta disse que esses seriam os verdadeiros. Sofreriam esse tipo de perseguição por não se render ao sistema. Uma vez chegou um irmão para mim aqui e disse assim: eu queria, hoje não congrega mais conosco, eu queria construir uns negócios aqui, né, mas que não está no nome da igreja, né, não tem como fazer, isso aqui não está no nome de igreja. Vim fazer nome de igreja, eu vou fazer nome de igreja, olhando para a palavra do que é. Não tenho medo de falar isso. Que simples local para nós reunir. Estamos preocupados com o que aqui? Aí temos que se filiar a um sistema, que precisamos disso. Se fosse 2, 3, 4 mil pessoas, aí você tem que ter um lugar maior, aí você vai ter que buscar as formas. Não é para a gente aqui? Aí a pessoa falou: não, porque eu queria construir isso, construir aquilo, tal, mas aqui não está no nome da igreja, né? Eu falei assim: irmão, esquece isso, não precisa, Deus não está precisando disso não. Uma vez o outro irmão veio aqui e falou assim: podia tirar aqui, né? Colocar um telhado, fazer um terceiro piso aqui. Para que eu quero, irmão? Estou preocupado com construção. Tem uma necessidade? Temos uma necessidade, o profeta disse: coloque diante da igreja. Agora é necessidade nós construir um prédio aqui de 2 andares? Ficar pedindo dinheiro para vocês? Dizer que a obra de Deus é essa? Não, a necessidade nossa é essa. A necessidade de Deus não é a nossa, não. No momento não é nossa, não é essa. E quando mais a gente vai para a palavra, a gente vê que é a minoria. É menos um pouquinho, vai diminuir ainda. Não é? Não estou falando uma coisa ao contrário. Outra vez disseram para nós que nós ficamos abertos durante a pandemia aqui, porque somos clandestinos. Nós não somos clandestinos aqui nenhum, não. Não somos clandestinos. Cumprimos todos os requisitos que eram para fazer. No dia que era culto aqui com 5 pessoas, tinha 5 pessoas aqui dentro. Quando foi liberado, nos convidaram, nós estivemos na reunião, que foi convidado pelo prefeito aqui da cidade. Veio a carta para mim, convidando, tivemos lá, representando, e chegamos. O prefeito queria uma opinião dos líderes religiosos, o que poderiam fazer. Então tinha liderança de todas as igrejas daqui, da nossa cidade, e chegaram num acordo não, então para nós não extinguir todo o culto, vamos colocar os cultos online, que muitas igrejas não tinham isso, hoje já tem. Aí instituíram, colocaram os cultos online, né? E colocaram a restrição de quantidade de pessoas. Teve por um tempo que foi 30% de pessoas. Então, se uma igreja era 100 pessoas, 30 pessoas podia estar no local. Tirava as cadeiras, afastava, mas nunca ficou 100. Teve um tempo mais crítico, que foram 5 pessoas permitidas. Mesmo a igreja fosse grande ou tudo, era 5. Tinha como um pastor, um músico, quem lhe dava o som, 5, porque aí tinha cada um ficava distante um do outro. Mas não deixou de ter culto. Quem disse que, porque não pode ter culto por causa da sanitária, é porque não quis mesmo fazer. E vai dar conta diante de Deus. E aqui não deixamos de ter culto. Todos já teve culto, nós tivemos culto de sexta, sábado e domingo. Nós tivemos culto aqui para ceia. Dividimos o grupo em 3. Quando era 30%, dividimos em 3. Aí fizemos uma escala. Quem vinha na sexta,
quem vinha no sábado e quem vinha no domingo. Vocês lembram disso? Mas não deixamos de cumprir. Não deixamos de fazer. Querem falar? Fale o que quiser falar. Não fique preocupado com o que os outros vão falar. O que nós temos aqui, a renda que nós temos aqui, os dízimos, com as ofertas com os irmãos, é para isso aqui mesmo, para nós utilizarmos aqui mesmo. Estamos fazendo riquezas com a igreja. Olha para cada um da gente, olha para o rosto de cada um. Ver se aqui nós temos condição de fazer riqueza. Cada um consegue o que está conseguindo porque está lutando pelo teu trabalho e Deus está te abençoando. Como ainda eu trabalho no meu trabalho particular, juntamente com a minha esposa, nós trabalhamos juntos e adquirimos o que nós temos conseguido através do nosso trabalho. Lógico, Deus em primeiro lugar. Mas não é explorando a igreja ou pedindo dinheiro de igreja, ou tomando aquilo que não pertence a Deus, a sua obra, para usufruir nos deleites. Esses dias eu dei um testemunho no grupo de estudo sobre dízimos, conversando entre os pastores, obreiros, né? E eu dei um testemunho disso. Olha, eu aprendi muito bem com meu pai. Meu pai até hoje vive de dízimo. Você pode comer o quanto você quiser. Chegar na casa dele, tem comida, você pode chegar lá e comer. Não tem deixado faltar. Nunca faltou comida na nossa mesa. Sempre comíamos do dízimo. Mas nós víamos a seriedade tanto de meu pai, e eu falo isso, e eu disse isso. Meu pai chegou a comprar roupa em brechó, para não gastar dinheiro comprando roupa nova. Ele ia ao extremo. Usava sapato que os outros davam, usado. Uma vez ele foi num evento da igreja com um sapato que ele tinha que botar os dedos assim, ó. Aí você pergunta, mas ele não tinha dinheiro? Tinha. A igreja dele foi uma que mais levantava dinheiro no Brasil, para o sistema anterior que fazíamos parte. Não era pouco, não. E no entanto a gente não vivíamos em miséria, não. Nós tínhamos o que comer, tínhamos o que vestir. Mas nós nunca pensávamos um dia meu pai pagar uma faculdade para a gente, porque ele vivia de dízimo. A mesma lei que te dá o direito do dízimo ao sacerdote fala também que você não pode possuir propriedades com dinheiro de dízimo, com herança. Vocês sabiam disso? Está escrito isso na Bíblia. Vou pegar dinheiro de dízimo para me fazer uma casa, fazer uma outra casa, comprar um sítio, comprar uma coisa. Você está fazendo errado. Você vai dar conta diante de Deus disso. E eu dei esse testemunho no grupo. Os pastores ficaram assim. Tirei o chapéu pro velhinho. Está lá até hoje. Então isso a gente aprende. Ela, a esposa, permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Você pode ter todos os movimentos ecumênicos que você desejar, todas as afiliações. Eles vão provocar uma perseguição muito em breve e vão fechar todas as igrejas. Você veja isso. E igrejas como estas, que não são denominações, o que dá um grau de denominação? Homem sobre homem. Organização, sistema, hierarquicamente. Denominação. Eles as usarão como depósitos. E se algum homem for e oferecer uma oração para alguma outra pessoa que não pertença ao movimento ecumênico, será fuzilado no mesmo instante. Já está, esse ministro luterano, o cabeça disso assim diz. E isso está bem aqui, vocês podem lê-lo, bem aqui na revista de vocês. Isto é correto. Não faz nenhuma diferença o que eles dizem. Esta igreja permanecerá fiel nesta luz. Ela já o tem provado ali atrás, e ela o fará novamente, a despeito de tudo.
é a palavra de Deus, e eles, todos os movimentos ecumênicos e tudo mais, acabarão. Ela vai estar ali sem mancha nem ruga, isso é correto, ela permanecerá ali. Note, Deus se manifestou em seu corpo, Cristo. Agora você vê a bela coisa tríplice, Cristo em seu corpo, a igreja vindicando sua palavra prometida, como Deus fez através de Cristo. Quem me pode condenar do pecado? Se eu não faço as obras do Pai, então onde eu tenho falhado? Agora vocês, companheiros, dizem que vocês estão fazendo isto. Sua denominação agora mostrem-me, sim, mostrem-me onde eu falho em ser o Messias. Mostrem onde eu falhei com respeito a um só sinal que Deus disse que o Messias faria, que eu não o tenha cumprido. Disse ele, está vendo? Deus em seu corpo. Agora Cristo, as obras que eu faço, vós também as fareis. Veja, o mesmo Deus, está vendo? As obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isto, pois eu vou para o meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz. Veja, vindicando a sua palavra prometida, assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Veja, agora declarando o seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore no princípio. Nós vamos nos deter aqui. 421, nosso tempo já se foi, já são 10h30. Horário despendido, né? Para a nossa escola é sempre das 9 às 10h30. Mas passa ligeiro demais, rápido demais. Mas no entardecer nós vamos reunir novamente. Amém? Feche teus olhos neste momento. Pai, uma vez nós nos aproximamos da tua presença com gratidão em nossos corações pela porção da tua palavra, pelos ensinamentos que nos foi dado nesta manhã, por cada exortação, cada demonstração. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esconder essas coisas dos sábios entendido e revelado a nós, os pequeninos, porque assim, ó Pai, não é por mérito nosso, mas é graça, favor e merecido. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por tudo que tu has de fazer. Dai-nos um dia na tua presença, meditando naquilo que ouvimos, e logo no entardecer, a partir das 7h, possamos nos reunirmos novamente para ouvirmos a sua voz. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Tiveram conectado conosco nossa irmã Juscelia, a Marta, irmão Renato, irmã Neuza, irmão Joabe, daqui de Ariquemes, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, e a irmã Marluce Nascimento e irmã Eloá Kenara, de Alto Paraíso. Temos algumas mais pessoas conectadas, porém não comunicaram suas audiências, né? Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Amém. Se podes entender que vim de outro mundo, onde os filhos de Deus jubilam e as estrelas da alva cantam. Cante. Se podes entender que eu vim de outro mundo, onde os filhos de Deus e as estrelas da alva cantam, eu declaro, eu estava lá. Minha espécie é muito rara, em sua imagem fui criado antes da fundação do mundo. Sou de uma super raça que contemplou a face
face do Pai. Não sou desse mundo. Fui estressado. Eu vim de outro mundo. Eu vim de outro mundo para ser um sinal do tempo do fim. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Não sou desse mundo. Fui estressado no tempo. Eu vim de outro mundo para ser um sinal do tempo do fim. Estou aqui de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Aleluia. Vim de outro mundo. Eu vim de outro mundo, invisível aos olhos humanos. Eu sou de outro mundo, de um universo paralelo. Agora estou aqui, mas como num piscar de olhos. Eu posso simplesmente desaparecer a esse outro mundo, esse mundo eterno. Não sou desse mundo. Fui expressado no tempo. Eu vim de outro mundo para ser um sinal do tempo do fim. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Eu não sou desse mundo. Não sou. Fui expressado no tempo. Eu vim de outro mundo para ser um sinal do tempo do fim. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Aleluia. Você veio estressado do tempo. Aleluia. Eu vivo em outro mundo, influenciado a louvar por minha teofania que canta para mim. Há um poder vivificador que está me arrebatando para lugares celestiais. Há uma atmosfera sobrenatural desse outro mundo, o mundo eterno. Não sou desse mundo. Fui expressar. Eu vim de outro mundo para ser um sinal. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Eu não sou desse mundo. Fui expressado no tempo. Eu vim de outro mundo para ser um sinal do tempo do fim. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Não sou desse mundo.
desprezado, mulher do tempo. Você veio de outro mundo, irmã Carol, para ser um sinal do tempo do fim. Estamos aqui, estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Diga, estou voltando. Estou voltando para a eternidade. Mais uma vez. Estou voltando para a eternidade. Deus abençoe em nome de Jesus.